e já antecipo que para mim tirar o Everton Ribeiro não é e não será nunca a solução para isso, porque do quarteto ele é disparado o cara que mais se dedica à recomposição, à marcação. Tem muito mais a ver com o quarteto do que com a ausência do João Gomes. E aí, assim, não estou dizendo que tem que tirar alguém do quarteto, mas tem que convencer alguém do quarteto, que tem a capacidade de fazer isso, a fazer um trabalho sujo, entre aspas. Que o VP está na berlinda. A situação do VP Vamos falar do VP, eu falo do VP. É que eu acho que tem problemas de estrutura de formação de elenco. E vamos acompanhar aí agora o debate sobre essa derrota, esse vexame que o Flamengo deu aí. Jogou recuado, jogou na retranca, jogou no contra-ataque, ó. Não conseguiram arrumar nada. Tem embutido aí também a entrevista do técnico Vitor Pereira. Vamos ver o debate aí com o Léo Bertozzi, Jean Oddi, Marcelo Rafael, André Kfouri, Mário Marra, todos eles aí, tá bem bacana. Então, meu querido, dá aquela moral, botão aqui embaixo, inscrever-se. Eu sei que você tá puto, tá chateado, tá isso, mas se inscreve no canal que você ajuda demais, muito no nosso crescimento, agrega demais, tá? Pra gente trazer mais vídeos aqui pra vocês, apesar dessa derrota do Flamengo. Vamos ter fé e que arrumem os cacos para que a gente vença essa partida dentro do Maracanã, com 70 mil torcedores do Flamengo certamente aí presentes, né? A torcida do Flamengo merece esse título e espero que esses jogadores tomem vergonha na cara, tá? E revertam essa situação. Vamos lá. Porque o Vitor Pereira vai falar nesse momento e a gente vai ouvi-lo. Fala, Vitor. Eu jogo que na primeira parte as melhores situações de golo foram nossas. Nós tivemos 2, 3 situações para fazer golo e acredito que se tivéssemos feito o golo teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, fazer um outro reajustamento. Levamos com um golo de bola parada. E depois disso voltamos a ter mais uma outra situação. Os jogadores que entraram bem, o Cebola ia fazendo golo, mas a eliminatória está, a Supercopa, a Recopa está em aberto e eu estou convencido, acredito sinceramente que em nossa casa vamos dar a volta ao resultado. Oi, Vitor. Bem, boa noite. Queria que você falasse o que você pensou para o jogo de hoje sem o Gerson, porque o que pareceu que voltou um esquema que o Flamengo tinha usado muito no ano passado. Se foi isso mesmo ou não, o que você pensou na armação da equipe e qual a dificuldade que você acha que o time teve para tocar a bola hoje? Foi a chuva, teve altitude ou é realmente o adversário que mais complicou? Essencialmente o adversário, que está mais adaptado do que nós, consegue pressionar, não é? Consegue pressionar. Aqui para nós pressionar não é fácil em termos físicos, não é fácil, porque a equipa vai pressionar à frente, mas depois para reposicionar nestas condições eles têm vantagem, não há dúvida nenhuma. Relativamente ao que nós fizemos, essencialmente hoje pretendemos que os três homens mais adiantados conseguissem em transições, em termos de contra-ataque, resolver o jogo, e tivemos situações para resolver o jogo. Podia ter acontecido. Nós sentimos na análise que fizemos ao Independente Del Valle que tem alguma dificuldade, essencialmente movimentos no espaço, essencialmente em situações de transição, e apostamos muito nisso, com 4 mais 3 pela frente, e os 3 na frente com liberdade para se movimentarem, portanto, e quase que resultava. A segunda parte tivemos que reajustar o triângulo da frente, invertemos o triângulo na frente, e passamos a uma outra estrutura, no sentido de lhes criar dificuldades na frente e de contrariar melhor a largura deles, porque é uma equipa que joga com uma linha de 5, muita variação, muito cruzamento, mas eu acho que nós estivemos bem, com exceção daquela bola parada que não conseguimos defender.
Boa noite, Vitor. Ainda sobre esse novo esquema, essa nova escalação do Flamengo, se colocou em xeque muito a presença do quarteto junto com o equilíbrio defensivo, ou a maior solidez defensiva que você pretende, já falou abertamente que quer que o Flamengo tenha. Hoje o Everton voltou, mas numa posição um pouco mais de quadro. Eu queria que você avaliasse esse Flamengo com esse quarteto, mas eu acho que em um novo esquema, tanto defensiva quanto ofensivamente, porque hoje o Independente Del Valle finalizou 25 vezes contra apenas 7 do Flamengo também. Mas não finalizou 25 vezes, mas temos que ver as oportunidades claras de golo, não é? Eu, para mim, o finalizar muitas vezes, o tirar muitos cruzamentos, não tem que se ver a qualidade, o que é que eles produziram, que efeito é que isso produziu, se tiveram grandes chances de golo ou se não tiveram. Eu acho que as nossas foram mais claras. Portanto, relativamente ao equilíbrio, todas as equipas têm que encontrar o equilíbrio, e nós podemos jogar com os 4, não há dúvida nenhuma. Eu nunca disse que não podia jogar com os 4, podemos jogar com os 4. Agora temos que nos equilibrar de alguma forma, não é? De alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, porque não é fácil chegar aqui. Eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. Conseguimos criar situações de golo, conseguimos controlá-los, e foi pena não termos não concretizado uma das situações de golo. Portanto, mas tudo em aberto, jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida, e está em aberto, Este resultado não fecha nada, Fabrício, boa noite. Boa noite. Queria saber de você que no ano passado já estava no Flamengo, você viu o Flamengo virar um resultado adverso contra o Atlético Mineiro, você viu o Flamengo virar uma disputa de pênaltis contra o Corinthians. Queria que você falasse qual foi o papo de vocês agora no vestiário, visto a responsabilidade do Flamengo poder ganhar mais um título internacional agora dentro do Maracanã. Boa noite a todos. Cara, esses momentos assim é difícil falar, né? Mas a gente tem grandes jogadores e, acima de tudo, jogadores experientes que já viveram momentos grandes na carreira. Esse é mais um deles. A gente conta com a nossa torcida, total apoio dentro do nosso estádio para a gente conseguir a virada. Nada é impossível, a finalíssima está em aberto. Então a gente tem que entender mais o processo e, acima de tudo, a gente está em desvantagem. Dentro do nosso estádio, a gente tem que fazer de tudo para buscar o primeiro gol, que vai igualar a decisão, e, acima de tudo, crescer no jogo cada momento mais para buscar o resultado que a gente almeja. Obrigado, gente. Boa noite. Está encerrado. Muito obrigado. A todos. Tá aí, então, a entrevista do Vitor Pereira. Não foi perguntado, né, por que ele não fez todas as substituições, mas Marra, ele fala muito, e pelo que a gente viu na entrevista, ele gostou do time. Ele fala muito, olha, a gente controlou a equipe, o jogo, em alguns momentos a gente teve boas chances, uma pena que a gente não conseguiu marcar. Ele parece feliz, que tá em aberto, tá. Mas ele me parece mais feliz do que o futebol que o Flamengo apresentou. Mas eu acho também difícil, Marcela, ele chegar lá e pintar um quadro altamente negativo, porque esse quadro seria negativo para ele também. Então, sim, é verdade, o Flamengo criou chances muito claras. E acho que essa é uma forma mais correta de observar também. Porque 20 e tantas finalizações, algumas na lua. O que importa é a forma que você consegue criar a situação e se essa situação é realmente clara ou não. Ainda assim, eu acho que ir por aí é meio tapar o sol com a peneira. Porque a gente tem que falar assim, de o potencial que o time do Flamengo tem e como aparece pouco o futebol do Flamengo. Quando eu falei que o transtorno era evitável, para deixar bem claro, o Flamengo desde dezembro, ou seja, antes de dezembro, né? Copa do Mundo, dezembro, então novembro, já sabia que não ia ficar com o João Gomes. Já sabia que seria um novo técnico. E já sabia que o Gerson viria, tudo. Será que não teve também um erro de avaliação do papel do João Gomes? Do que ele fazia? Será que não era bem compreendido? E o Flamengo tem condição de ir ao mercado. Não precisava estar passando por esse momento agora. E lembrando, o momento agora é um Del Valle intercalado com 3 clássicos. Sim. Mas, Omar, você acha que o João Gomes... Porque esse é um ponto do qual eu discordo, assim...
essa ideia de que a saída do João Gomes acabou gerando o que o Flamengo não está conseguindo fazer. Porque, tudo bem, vamos supor que hoje o Flamengo tivesse o João Gomes à disposição, né? E hoje, especificamente, não tinha o Gerson. Mas o Flamengo tem o Thiago Maia, o Flamengo tem o Vidal, o Flamengo tem o Gerson, o Flamengo tem o Pulgar. Se o Flamengo tivesse o João Gomes, o que faria, essa é a minha questão, o que faria o Vitor Pereira para resolver essa questão? O João Gomes seria titular desse time do Flamengo? Para mim, sim. Então, para você sim, mas quem ia sair? O Gerson ficaria no banco? Poderia. Ele teria que buscar o espaço dele. Mas essa é a questão. O Gerson ficou um bom tempo jogando fora da posição dele, ele volta para o Flamengo, volta para o futebol brasileiro, buscando uma adaptação, mas sabendo que mês que vem tem o Mundial. Sim, a diretoria do Flamengo sabia de tudo isso. E até nas características físicas do João Gomes, que ninguém no elenco tem. Eu não estou falando, você tem que tentar buscar alguém mais ou menos no mesmo modelo. Ou dar oportunidade para alguém para chegar e jogar um pouco como aquilo. Ele é um cara que fechava e é um cara que chegava na área, como nenhum outro faz. Não, mas aquilo que o VP quer resolver, e que ele deixou claro que seria uma coisa que ele queria resolver, até mesmo quando era ainda técnico do Corinthians, depois ele veio a ser técnico do Flamengo, eu não acho que seja algo que você resolva simplesmente tirando o Gerson e colocando o João Gomes ali. O Flamengo vai continuar com a formação de Thiago... Até porque, de novo, eu repito, o Flamengo tinha o João Gomes jogando ao lado do Thiago Maia. Sim. E não era uma avaliação, não havia uma avaliação unânime sobre o futebol que o Flamengo jogava no final da temporada, mesmo campeão da Libertadores, mesmo campeão da Copa do Brasil, com o João Gomes em campo, de que aquilo ali era o máximo que se podia fazer. Então, o que eu acho só é que aquilo que o VP pretende resolver, e entendo que ele tem razão nesse aspecto, quando ele fala do espaço das laterais e tal, tem muito mais a ver com o tal do quarteto. E já antecipo que, para mim, tirar o Everton Ribeiro não é e não será nunca a solução para isso, porque do quarteto ele é disparado o cara que mais se dedica à recomposição, à marcação. Tem muito mais a ver com o quarteto do que com a ausência do João Gomes. E aí, assim, não estou dizendo que tem que tirar alguém do quarteto, mas tem que convencer alguém do quarteto, que tem a capacidade de fazer isso, a fazer um trabalho sujo, entre aspas. É que o quarteto dificilmente seria quase que uma violência... exigir deles algo diferente do que eles entregam. Eles entregam muito bem, mas existia 2 atrás do quarteto. Agora não tem espaço. E a gente está falando de algo que já é desde o início do ano e é mesmo nos Jogos do Carioca. Aparece o espaço. Eu também acho que não vai corrigir com a volta do João Gomes os problemas laterais do campo. Estou falando o atrás. Estou falando no início, estou falando no meio, estou falando na chegada. Mas assim, tem o Gerson e o Gerson pode voltar a ser o Gerson que ele já foi algum dia. E aí ele pode voltar a fazer o que o João Gomes fazia? Pode, e ele pode ser esse cara. Sim. Mas quando o Gerson não está, o Vidal consegue fazer? Mas mas é muito começo de temporada também. É muito fácil, assim. O VP está na berlinda. A situação do VP vamos falar do VP, eu falo do VP. É que eu acho que tem problemas de estrutura de formação de elenco e que acho que ele também tem participação, mas é acima dele a coisa. Acima dele está muito branda a coisa. Acima do Vitor Pereira? Claro. Você acha que o Gerson não é um cara que pode substituir o João Gomes de uma maneira Eu acho que ele pode. Então, pode, mas 2 competições já foram embora. O ponto é assim, características são diferentes. O Gerson pode fazer esse papel. Ele não está querendo tomar decisões impopulares, ele está querendo juntar o 11 ideal de uma maneira funcional. O que ele está percebendo agora é que é difícil pra caramba, porque você exige um volume de trabalho sem bola e uma característica dos jogadores sem bola, que, por exemplo, se ele tivesse a capacidade do Arrascaeta fechar um lado esquerdo bem, fazer uma linha de 4 ali, e aí por dentro, Thiago Maia, Gerson, ou Thiago Maia, Vidal, esse time ficaria redondinho. Sim. Mas a gente já viu que isso tem dificuldade. O Arrascaeta sofreu muito, até na seleção uruguaia em alguns momentos, por ter dificuldade para fazer esse papel. Ele teve menos espaço do que merecia mas por causa disso. E ele não vai fazer esse papel. Eu tenho a impressão que a questão não é João Gomes ou Gerson. Porque o jogador que ficou fora do time quando o João Gomes estava atuando e muito bem era o Vidal. Sim. O Gerson não estava. Ok, não estava, mas o jogador que foi pro banco, que ficou no banco, foi o Vidal. O João Gomes jogava para o Vidal ser reserva. Sim. Então, a falta que ele faz é o tipo de atuação defensiva, a cobertura de campo, a juventude que ele tinha, a entrega física, etc. e tal. O jogador formado no Flamengo surgiu no meio de um campeonato estadual.
foi ficando, porque teve muita personalidade, bastante futebol, e evidentemente faz muita falta. Agora, a saída de um, a chegada de outro, essas coisas acontecem, né? São situações normais, são trocas normais. O Flamengo não tem um substituto para ele, para o João Gomes, em termos de característica. Mas isso não significa que outros jogadores não possam atuar ali. O jogador a atuar ali não é o Gerson, é o Vidal. Hoje, o Vidal fez uma boa partida enquanto teve, defensivamente falando, enquanto teve força para jogar. Defensivamente, da turma foi o que mais fez. Me chamou a atenção algo que o Vitor falou. Nós acreditávamos que os 3 da frente seriam capazes de decidir o jogo numa transição. E isso quase aconteceu. Fato, isso quase aconteceu. Mas não foi um volume assim, né, tão grande. Isso aconteceu 2 vezes, uma com maior clareza, digamos, que foi a bola do Gabriel no primeiro tempo. E o Ramires fez umas boas defesas também, né? Falando sobre característica de jogadores, que é o que a gente mencionou no início, talvez essa ideia do Vitor hoje, ganhar na transição, tenha sido algo específico para o Del Valle fora de casa. Sim, pode ser. Mas o time do Flamengo não é isso. Exato. O time do Flamengo não é um time que ganha na transição. É muito pouco. Tanto que hoje teve até uma situação de 3 contra 3 assim, no segundo tempo, que o Arrascaeta carrega, espera alguém chegar e não consegue. O que é esse time? Quer dizer, o que esse time nos acostumou a ver? Um time de aproximação, de troca de posicionamento, de jogadores que querem interagir, que se conhecem bem, que querem jogar, que querem ter a bola, que querem tomar decisões sobre pausa e aceleração, conforme aquilo que eles acham que deve ser feito na tomada de decisão, jogador dentro de campo. O Flamengo tem vários jogadores assim. Então, de novo, talvez o Vitor tenha tomado uma decisão sobre como vamos vencer hoje, como vamos tentar vencer específica pro jogo para de hoje. Tá. Isso é o trabalho dele. E tudo bem. Isso é o trabalho dele. Exato. Fez sentido uma jogada. Então, aí que tá, André, e veio a derrota, né? Então não fez sentido o jogo. Então, mas é que eu acho assim, como plano e como projeto de você olhar para esse jogo e dizer que nesse jogo especificamente, pelo contexto, pelo adversário, pela altitude, tá, pelas ausências, por tudo, todo o contexto, você dizer que nesse jogo você vai querer vencer dessa maneira, eu acho que tudo bem. Não vejo nenhum problema dele dizer isso e acho que os times de futebol, os melhores times de futebol, eles têm que ter essa possibilidade também. Eles têm que ter alternativas, maneira de jogar e maneira de vencer os seus jogos. Claro. O que eu discordo não é do plano, não é da ideia de vencer eventualmente o jogo de hoje assim. É achar que, por conta das 2 chances, uma delas mais clara, deu certo. Deu certinho porque o meu plano era vencer o jogo na transição, no contra-ataque e o Gabigol perdeu um gol. Porque aí o Del Valle pode falar também que 1-0 ficou baratíssimo. Sim, porque também tiveram outras chances. Porque a bola bateu na mão. Aliás, eu acho que pode falar muito mais isso. Então, assim, o plano, até você pode concordar com a ideia do plano. Mas dizer que esse plano deu certo e que o Flamengo fez uma boa atuação, mesmo que esse fosse o plano, aí eu discordo. Então tá aí, né, galera? Pessoal da ESPN, Léo Bertozzi, Jean Oddi, Marcela Rafael, o filho do Juca Kfouri, o menino, esqueci o nome dele, rapaz. André Kfouri, grande comentarista também, Mário Marra, e cara, pra mim eles estão certos. O Vitor Pereira tá errado. Vocês sabem que eu não sou de vir aqui pedir demissão do VP, mas ele tá errado. Ele não pode vir na coletiva e falar que o plano do Flamengo deu certo, porque não deu, porque perdeu. Criou a possibilidade, porque eu falei no canal 1. Esse time do Del Valle é fraco na marcação igual o Flamengo. É só ataque, 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 ataque. É só isso. E o Flamengo não teve competência de fazer o gol. E os caras tiveram. E poderia ter feito mais. Com a cagada do Santos lá. Né? Ainda bem que bateu na mão. O Santos está com medo da camisa do Flamengo. O Santos está sentindo o peso da camisa rubro-negra. Porque é o primeiro momento de pressão que ele passa no Flamengo. É isso que eu acho. Meu querido, dá aquela moral, inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.